As crases erradas já se tornaram praticamente parte da paisagem e talvez você nem tenha percebido. Olá pessoal, eu sou o Rodolfo Domingos e esse aqui é o Histórias ao Cubo. Ou seja, esse aqui nem é um canal para falar sobre gramática da língua portuguesa, mas como isso me salta muito aos olhos todos os dias, em todos os lugares que eu vou, eu senti a necessidade de falar sobre esse tema por aqui. E é por isso que hoje eu vou te ensinar como usar corretamente a crase. Eu não aguento mais as pessoas escrevendo dessa forma aqui, graças a Deus, vou dar a você, às vezes, e várias outras versões absolutamente erradas desse acento. Na minha opinião, ela já devia ter caído da língua portuguesa junto com a última reforma ortográfica, porque pra mim o conceito dela às vezes parece muito abstrato, parece muito subjetivo. E como a gente já tem o acento agudo, isso pode confundir muitas pessoas, que além de ter que se preocupar com a parte estética do acento, tem que se preocupar também com a parte semântica. É por isso que a crase é tão confusa. O acento agudo, por exemplo, você sabe que ele é para dar a sílaba tônica. Mas e a crase? Tem muitas outras variantes que vão definir se você usa ou não a crase. Então eu vou tentar explicar bem rapidamente e de uma forma bem fácil de entender, mas se alguma coisa ficar confusa, ou você volta o vídeo ou você deixa um comentário aqui embaixo que eu te explico também melhor depois. Mas antes, você já sabe, né? Deixa seu like aqui nesse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal pra gente aumentar essa comunidade de pessoas que querem escrever bem, de pessoas que escrevem bem. Então vamos entender o que é o acraseado. O que é a crase que só se usa com a letra A? O acraseado é a letra A com o acento grave, ou seja, que é esse que aponta para o lado esquerdo. Quando a gente vai usar um substantivo, geralmente, seja ele masculino ou feminino, a gente antecede ele dos artigos o, a, os, as, uma, uns, umas, que é uma lição que a gente aprende lá na primeira série, você deve se lembrar. Então, o acraseado, ele nada mais é do que o A de ligação com o A do artigo. E para a frase não ficar o a, existe o acraseado. E isso a gente usa só para palavras femininas, mas não para todas, como vocês vão ver daqui a pouco. Porque o contrário disso é justamente essa palavrinha que é bem mais fácil, que é o ao, que é o a mais o. Por exemplo, vou ao mercado, vou ao shopping. E para o feminino ficaria assim, vou à farmácia, a caixa foi entregue à pessoa, a aula começa às 3. E usando o exemplo que eu usei no início do vídeo, é por isso também que não se escreve adeus com crase, é adeus sem crase, sem acento nenhum. E a gente tem também as regras de quando o acraseado ele tem o mesmo sentido de na. Por exemplo, à medida que, às custas de, à proporção de. Em todos esses casos a gente vai usar o acraseado. A gente também usa crase com as palavras aquele, aquela e aqueles, aquelas. Se a gente fosse montar uma frase normalmente, a gente montaria a frase assim, a aqueles, a aquelas. Só que o acraseado nesse caso vem para suprimir isso. Então a gente usa aqueles, aquelas com o acraseado. Então se alguém te pergunta onde é que você vai e a resposta for vou naquele lugar, ela também pode ser substituída por o aquele com crase, então eu vou àquele lugar. Até aí eu acho até bem fácil de entender como é que é o uso da crase. O grande problema vem justamente nas exceções da regra, mas eu vou te explicar tudo isso a partir de agora. Então, primeiramente, vamos falar da crase para indicação de lugar, por exemplo, cidade, estado ou país. Uma professora minha uma vez falou, eu nem lembro quem é a professora, mas eu lembro do que ela disse. Ela ensinou uma forma bem fácil de entender o uso da crase nesse sentido. A frase dizia, volto de, crase para quê? Volto da, crase vou usar. Por exemplo, vamos supor que você está indo para a Califórnia. Você vai voltar da Califórnia e não de Califórnia ou do Califórnia. Então, nesse caso, quando você vai dizer que você vai dizer que você vai à Califórnia, com crase. Mas se for, por exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, você volta de Ribeirão Preto. Então, você vai a Ribeirão Preto sem crase. Bem facinho de entender, né? Então vamos para a próxima. Agora vamos falar de onde não se usa a crase. O primeiro exemplo é não se usa a crase antes de verbo. Então, um dia eu volto a cantar. Um dia eu volto a cantar é a sem crase, sem acento nenhum. Não se usa a crase também quando a gente estiver falando de tempo futuro. Por exemplo, daqui a 2 horas, daqui a pouco, daqui a 5 anos. Não se usa a crase. Se você estiver falando de tempo passado, aí não se usa a nem com crase, nem sem crase, a com nenhum acento. Você vai usar o a de haver, que é o HA
com acento agudo. Também não se usa a crase antes dos pronomes eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então, nada de entregar a ele, nada de entregar a ela, porque é no feminino, né? Realmente não se entrega nada a ela com crase. Eu vou entregar a ele, a ela, a vocês, tudo sem crase. Para o caso de pronomes de tratamento, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, também não se usa crase. Só vai usar crase em pronome de tratamento se o pronome for senhora, senhorita ou dona. Aí você pode escrever: vou entregar a dona, vou entregar a senhora. E também não se usa a crase quando for uma frase com palavras repetidas. Por exemplo, de sol a sol, de ponto a ponto, de semana a semana. Mesmo que a palavra seja feminina, não usa a crase. E por último, eu vou falar sobre o uso da crase que pode ou não ser usado quando a gente estiver falando de hora. Se a gente estiver falando de uma hora específica, tipo 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele horário que você tem que seguir o que está no relógio, a gente vai usar crase. Por exemplo, a aula começa às 8 da noite. Vou te encontrar às 9 da manhã. Aí sim a gente vai utilizar a crase. Mas a exceção tá se você utilizar anteriormente as preposições até, após, desde, entre e para, você não usa a crase. Vou dar um exemplo. A loja abre das 8 até às 18. Nesse caso, não tem crase. Se você falasse a loja funciona das 8 às 18, teria crase. Mas se você usou até, não vai usar a crase. Outro exemplo, estou aqui gravando desde as 9 horas. Por mais que eu esteja falando da hora exata, 9 da manhã, eu usei o desde, então eu não vou utilizar a crase. E ainda tem mais uma regrinha para o uso da crase quando a gente estiver falando de hora. Se eu estiver falando de horas contadas, né, não as horas do relógio, então a gente também não vai utilizar a crase. Por exemplo, as 5 horas que eu passei gravando foram muito cansativas. As 3 horas do filme Senhor dos Anéis são muito longas. A gente não utiliza a crase nesses exemplos, porque a gente não está falando da hora do relógio, mas de um total de horas contado. Eu sei que para um assunto que parece tão pequeno, esse vídeo talvez ficou um pouquinho longo, mas assiste quantas vezes for preciso para isso gravar na sua cabeça. Principalmente se você precisa escrever de vez em quando para uma placa de uma loja, para algum Facebook de alguma marca, se você precisa comunicar com o teu cliente algum horário, né? Porque a gente usa muito a crase, principalmente nessa questão de a proximidade de datas e horários. Então, tenta não errar, né? Por favor, faz o possível. Se você acha que eu falo rápido demais, o YouTube tem uma opção de você assistir um pouco mais lento e você pode rever quantas e quantas vezes você quiser. Eu não tenho a pretensão de falar de ortografia em outros vídeos aqui, né? Só quando o assunto for muito relevante, por exemplo, nessa questão da crase. Mas se tem alguma coisa que você gostou do meu jeito de ensinar, que você gostaria de aprender aqui nesse canal, deixa nos comentários que eu vou dar a devida atenção e eu posso preparar um vídeo bem legal te ensinando como é que faz essa outra regra que você quer aprender do português, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.